Olá, amigos investidores! Hoje nós estamos aqui com o Nilton Novaes, que é diretor da Green Axis e também tem mais de 10 anos de experiência no mercado. Hoje nós vamos conversar com ele sobre como investir na bolsa com pouco dinheiro. Isso é possível, Nilton? Sim, é possível. Inclusive, é melhor, a vocês que estão assistindo aí, é muito melhor você iniciar com pouco dinheiro. Por quê? Por exemplo, os grandes investidores, eles iniciaram com quantias pequenas, principalmente pessoas físicas. Por quê? Existe um medo, existe uma pequena ansiedade, porque culturalmente nós estamos acostumados a pagar juros, a pagar despesas diversas. Quando você entra para o mercado financeiro como um investidor, você passa a receber uma rentabilização superior, na maioria das vezes, controlando os riscos. Então, é possível iniciar com pouco dinheiro e, na verdade, é muito interessante você iniciar com pouco dinheiro para quebrar o gelo, perder aquele peso, tirar aquela ansiedade. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é possível começar com pouco dinheiro e o mínimo possível. Um dos primeiros fatores interessantes, por exemplo, que nós podemos comprar ações de forma fracionada. Então isso já atrai o brasileiro, porque com uma pequena parcela de capital, como vamos falar, por exemplo, 50, 100 reais, já é possível você abrir uma conta na corretora que não tem custo para você abrir a conta na corretora, colocar o seu valor, por exemplo, de 100 reais e já comprar uma ação fracionada, certo? Você pode comprar em pequenas quantidades. Então, esse mito de que é preciso ter muito dinheiro para investir na bolsa, ou esse mito de que bolsa não é seguro, na verdade isso é algo que nós estamos conseguindo virar a chave, exatamente devido a esforços da B3, que é a nossa bolsa, e também porque nós conseguimos adotar aí o fator da tecnologia, que veio expandindo horizontes. Nós tínhamos, Mariana, para você entender, em 2007, a nossa bolsa só funcionava através do pregão Viva Voz, ou seja, só através de ligação, onde os operadores executavam as ordens. Então hoje o que nós temos? Um cenário onde você, com o seu computador em casa, um notebook, você consegue acessar a internet, comprar ações de empresas rentáveis. Então por isso o nosso acesso ele está melhorando, além da nossa cultura, né, principalmente da nova juventude, essa nova safra de investidores que está surgindo e vem quebrando vários paradigmas. Então, assim, hoje nós temos 1% de investidores, mas nós acreditamos que esse número vai gradativamente, aí, a passos largos, aumentar gradativamente. Por que é interessante ter muitos investidores na Bolsa de Valores? Por quê? Nós iremos investir em empresas, cada vez traremos mais empresas para a Bolsa, iremos colocar um pouquinho do nosso capital, porém, para aquela empresa é muito. O que a empresa vai conseguir fazer? Criar novas jornadas de trabalho, ampliar sua capacidade produtiva, consequentemente vai ter mais resultados, gerar mais emprego, mais consumo, de forma, é lógico, de forma controlada. Esse crescimento ele tem que ser controlado, porém é um crescimento necessário. E existem muitos mitos na Bolsa de Valores que fazem com que apenas 1% das pessoas do Brasil, dos investidores, estejam na Bolsa. Então tem como você explicar para eles melhor como é essa relação de apenas 1% das pessoas investirem no Brasil e mais de 50% das pessoas investirem nos Estados Unidos? Perfeito. O que acontece, pessoal? Já está havendo um movimento em nosso país onde a B3, que é a nossa bolsa, ela já está trabalhando forte num processo educacional para que nós, pessoas físicas, tenhamos esse acesso à bolsa. Para muitas pessoas, esse assunto de investir na Bolsa de Valores é um tabu. Por que você acha que muitas pessoas ainda têm esse medo e essa insegurança? Na verdade, Mariana, essa insegurança ela existe, esse medo ele existe até em nós que temos maior experiência, mas existe um fator fundamental, que é a inteligência emocional, que está aqui, está dentro da nossa mente. Então, assim,
é necessário controlar as nossas emoções, a nossa ansiedade, para conseguir realmente fazer os investimentos, quebrar alguns paradigmas culturais que nós temos e continuar vendo o nosso dinheiro render. Por quê? Empresas rentáveis, que têm uma boa estrutura, boa governança, uma boa rentabilidade, bons resultados, naturalmente, pessoal, ela vai seguir essa linha de crescimento. Então, há um crescimento gradativo quando você investe em ações a longo prazo. Também temos as operações em day trade, que são operações curtas, diárias. No caso das ações, existem o swing trade, que é quando você posiciona uma determinada ação mais de um dia, e os investimentos em ações a longo prazo, que é quando você compra uma pequena parcela da empresa, acreditando nos projetos, nos sonhos de expansão que essa empresa tem, e você compra literalmente aquele projeto. Você é um dono de um pedaço de uma empresa. Inclusive, para quebrar um pouco mais o gelo, quando você compra uma ação de uma empresa, você recebe uma nota fiscal que garante em dado momento que você possa executar essa ação diante da empresa em um momento aí de que haja algo diferente. Então você tem um documento fiscal que te garante que você é um acionista daquela empresa, você é um dos sócios daquela empresa. Você vai ganhar junto com aquela empresa não só os rendimentos, mas também dividendos, juros sobre capital próprio. Então, assim, é muita coisa boa na Bolsa de Valores. Você falou sobre o day trader. O que o day trader faz? Quanto que ele precisa para começar? Qual que é a diferença dele para uma pessoa que quer investir nas ações também? Porque acaba que ele também é um investidor em ações. Como que funciona essa relação? Como que é e quanto que realmente ele precisa, o capital inicial que ele precisa para começar? Perfeito. Mariana, como que acontece? O day trade é uma operação que é realizada dentro do mesmo dia. Então é o day trade, é o tipo de operação que ele executa. Ela finaliza, ele abre a posição e fecha a posição dentro do mesmo dia, certo? Então esse é o papel do trader, certo? Sobre investimentos em ações, qual que é a diferença? O investidor em ações, ele pode fazer swing trade, que é uma operação que demora aí uma semana, um mês. Se é um investidor que quer algo mais para o longo prazo, que também já é chamado de buy and hold, que é uma operação já mais longa, onde você vai comprando ações todos os meses ali e vai vendo o seu patrimônio crescer. Só é importante frisar uma dúvida que alguns alunos trazem, se eles podem comprar uma ação específica somente, apostar todas as fichas naquela ação. Isso, na verdade, é algo que nós trazemos já para os nossos alunos no nosso educacional, que o interessante, pessoal, é que vocês escolham, vocês tenham ferramentas para escolher realmente empresas que têm um alto potencial de rentabilização e sejam empresas que, do ponto de vista fundamentalista, onde você analisa balanço patrimonial da empresa, a saúde da empresa, os números em geral. Então você vai escolher uma ação e você vai estar investindo a longo prazo. O day trade é operações diárias. Esses indicadores, eles são gratuitos, né? Sim, nós temos São indicadores. mais importantes, né? Perfeitamente. São indicadores realmente gratuitos aí, são algumas ferramentas que nós utilizamos e nós oferecemos isso aos alunos e também orientamos como utilizar. Quais os fundamentos que se deve utilizar para que você esteja realmente comprando ações aí, que você possa colocar o seu capital ali, ter uma confiança e dormir com a consciência aí tranquila que você vai ter ações realmente relevantes e com alto potencial de realização. Sobre o valor, você colocou o valor inicial para que a pessoa faça o day trade, o valor de R$200. Por que R$200? É um custo do investimento. Ou seja, esse valor de R$200 você vai estar fazendo suas operações diariamente e nós entendemos aí, em média, para os nossos alunos, que R$200 é um valor que ele aceita. No caso, perder, se acaso ele tiver algum descontrole, ou às vezes ele fugir o gerenciamento de risco, ele não vai colocar o seu patrimônio em risco. Porque algo que nós prezamos também, primeiro, é a defesa, para no segundo momento buscar as rentabilizações que os nossos alunos conseguem. Então, R$200 é um valor que nós consideramos ideal
para que ele consiga realmente realizar as suas operações aí, ter um balanceamento legal e conseguir também. Tem muitos alunos que conseguem, a partir desses R$ 200, dobrar, triplicar e fazendo algumas retiradas também para reduzir a sua exposição ao mercado e futuramente, sim, ir aumentando mão, que aí já está dentro de algo que nós chamamos aí de meritocracia. É onde, por mérito, o aluno que iniciou com um contrato, ele vai aumentando sua mão aí gradativamente a partir do momento que ele conseguiu fazer dinheiro no mercado, que é o que nós ensinamos, pessoal. Vocês vão no mercado para fazer dinheiro, não para ganhar dinheiro. Não é um jogo de azar, certo, Mariana? O mercado é um lugar onde tem operadores experientes, tem grandes players aí que também vocês vão entender com a Greenax quem são esses players, que são aí grandes bancos, empresas e fundos de investimentos que realmente entram no mercado aí. Então nós estaremos num ambiente aí que tem grandes operadores que trabalham com grandes serviços de inteligência, informações relevantes de notícias, indicadores econômicos. Então esse é o ambiente que o nosso aluno vai estar. Então ele vai colocar R$ 200, porque ele aceita, ele está propenso a aceitar esse risco para entrar num jogo de gente grande, que pode ser com certeza um trabalho aí futuramente para essa pessoa que já se formou, teve uma formação profissional aí. Continuando, Nilton, conta pra gente algum aluno aí, alguma história curiosa que vocês tiveram durante a administração desses cursos. Perfeito, Mariana. Nós temos uma história bastante curiosa e bastante que nos orgulha. Na verdade, todos os alunos que nós temos nos orgulham porque eles oferecem um feedback e eles dão continuidade ao processo. Mas nós temos uma história bem curiosa que é da Nagli, que é uma mãe de família, tem uma criança pequena, né, tem um tempo curto, e a Nagli é acadêmica de psicologia. Nossa. Então ela acaba conseguindo estudar, cuidar da sua família, e ela conseguiu fazer o curso conosco. Não tinha conhecimento de bolsa, ela tinha um conhecimento realmente do básico, né, como a gente costuma falar, zero de conhecimento de bolsa. Demonstrou, chegou para a Greenax demonstrando muita sede, muito interesse, e a Nagli, a história curiosa, como você bem colocou, ela conseguiu nos surpreender. Por quê? Ela fez o curso presencial em Goiânia conosco e fez o que nós passamos no acompanhamento, que é o quê? Ir para a conta simulada, certo? Ali, observar a sua evolução na conta simulada, que é um dinheiro fictício, mas ele demonstra como se fosse uma operação no ambiente real, ou seja, ela foi para a conta simulada, levou em consideração como se essa conta simulada fosse um ambiente real de bolsa. Então o que ela fez? Ela utilizou essa ferramenta da conta simulada, conseguiu fechar um mês positivo na conta simulada. Pessoal, a Nagli ela tem uma peculiaridade, digamos assim, que é a dedicação e a disciplina. Então, ela aplicou as nossas ferramentas que nós entregamos no curso, os indicadores, ela conseguiu, fechou o primeiro mês positivo. Tem também o valor que nós orientamos que o aluno coloque na corretora o dinheiro de verdade. No caso, a Nagli colocou R$ 200 na corretora, ela operou durante um mês, obedecendo ao gerenciamento de risco que nós fornecemos também no curso, e ela sempre contou com o nosso suporte. Ela colocou R$ 200 e ela fechou o mês com mais de R$ 600. Ou seja, ela mais que dobrou o seu capital, ela triplicou o seu capital num curto espaço de tempo e aplicando, Mariana, regras que nós cultivamos no dia a dia e nós oferecemos para os nossos alunos. Então, é uma super história aí que nós temos. A Nagli, inclusive, ela se disponibilizou, está gravando uma live aí conosco, então nos próximos dias aguardem que a Nagli vai estar mostrando aí um pouco, contando essa história, inclusive para incentivar pessoas que têm esse interesse em entrar na Bolsa de Valores, pessoal, mas não somente com o Day Trade. O que a Nagli faz hoje? Ela até brinca que ela se espelha no Newton Samuel, que é um dos nossos professores também. Então, além dela fazer o Day Trade, ela é uma investidora em ações. Então ela consegue selecionar
ações de empresas aí que têm uma boa rentabilidade, que têm uma possibilidade de bons retornos, que nós oferecemos isso no curso também. Então ela tem a sua carteira de ações aí a longo prazo, que é um patrimônio que ela está formando aí, e faz as suas operações no day trade. Então a Nagre é um grande exemplo de uma pessoa que colocou pouquíssimo dinheiro, no valor de R$200, e conseguiu alavancar de forma extraordinária com um operacional simples, que o que nós pregamos na nossa essência é a simplicidade. Então a Nagre, até meus cumprimentos aí, Nagre, a você, e os agradecimentos da nossa equipe e também dos alunos, né, que são alunos também que nos orgulham, porque eles cultivam esse jeito green de investir, esse jeito green de sempre aprender e levar com humildade. E a Nagre é o exemplo aí da nossa turma, mas, pessoal, nós temos outros exemplos aí que estão surgindo a cada dia, mais alunos aí vão despontando, mas a Nagre é um exemplo pelo fato dela ser uma guerreira, de ter esses fatores aí que a condicionam, que é uma mãe de família e é uma pessoa que estuda ainda, está na fase acadêmica de graduação, e conseguiu encaixar num curto espaço de tempo para fazer as suas operações e também analisar ações aí, e vem tocando sua vida aí com sucesso. Esse tipo de operação que essas pessoas, qualquer pessoa pode fazer, uma pessoa comum como eu, uma pessoa como você, pode sim se tornar uma profissão? Que interessante. Por que você acredita que pode se tornar uma profissão? O que acontece, Mariana? O day trade ele se torna uma profissão porque quando você adquire ferramentas que os profissionais utilizam, que é o que nós oferecemos, você consegue ali, durante um curto espaço de tempo, tirar um valor que possa complementar a sua renda. Em dado momento, quando você consegue fazer com que esse complemento ele vá ganhando proporções maiores, é uma opção. Você pode sim tomar isso para si e realmente fazer essa divisão aí, tá buscando um curso diferente, que é realmente se profissionalizar como trader. Então, você tem aí um adicional do seu salário, do seu rendimento mensal, que inclusive alguns alunos que fazem esse rendimento, eles automaticamente transportam ele comprando ações. Então, eles são ele acaba adquirindo dois tipos de profissão. Um que é o investidor a longo prazo, ele estuda os ativos para fazer investimentos a longo prazo e faz o day trade diariamente. Mas por que o day trade, Nilton? Para pagar suas contas, ou realmente para estar extraindo dinheiro do mercado, e gradativamente ele vai aumentando a mão, vai melhorando o seu operacional, vai refinando, e isso se torna uma profissão. Lembrando, o day trade, para fazer day trade, você não precisa estar o dia inteiro em frente à tela operando. Com apenas algumas horas por dia ou 1 hora por dia, você consegue operar ali. Surgiu a oportunidade, você opera. Não houve oportunidade, você não tem necessidade de entrar no mercado, porque não surgiu algo claro. Nós temos indicadores que eles têm um alto potencial de assertividade, onde você realmente vai poder clicar e entrar numa operação sem hesitar. Então é normal sentir essa ansiedade quando vai se investir na bolsa? É normal, e nós vamos trabalhar sempre, cada dia essa ansiedade ela vai reduzindo, tá? É importante frisar isso, Mariana, é uma ótima sua pergunta. Cada dia, pessoal, essa ansiedade vai reduzindo porque você vai conseguindo condicionar a sua mente, o seu conhecimento, e você tem mais firmeza. Quando você tem firmeza para executar algo que é seguro, que é estruturado, o ambiente de bolsa brasileira, inclusive, pegando o gancho do que você colocou, a bolsa brasileira é uma das bolsas mais modernas do mundo e uma das mais seguras também. Nós temos aí a figura da CVM, do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que é quem emite as normas, e a CVM é quem cobra das corretoras, quem tem todos os cadastros das pessoas físicas. Então, assim, nós temos segurança. Então, é necessário reduzir esse medo confiando no que nós vamos estar comprando empresas que realmente têm resultado e são empresas onde nós conseguimos analisar alguns fundamentos, né? A gente vai para uma outra análise que é a fundamentalista, onde você analisa
a estrutura da empresa, os números da empresa, você realmente consegue comprar papéis seguros, certo? Então, o medo ele vai diminuindo por conta da sua confiança naquela determinada empresa. Então, a inteligência emocional acaba sendo um grande aliado de quem investe na bolsa, de quem investe em ações. Perfeitamente, perfeitamente. Tanto para o day trade, Mariana, quanto para o investidor de ações, o fator emocional ele é determinante. Se você consegue chegar a um equilíbrio emocional antes de você fazer as operações, ou mesmo durante o seu operacional, você vai ter aí um divisor de águas. Inclusive, nós e alguns traders consideram que é uma virada de chave. Mas ela não acontece de um dia para o outro. De forma gradativa, você vem adquirindo essa inteligência. Então, não é algo palpável. Você realmente vai no dia a dia, com o passar do tempo, você vai adquirindo essa inteligência emocional desde que você busque. Porque muitos entram na bolsa, certo? Não buscam conhecimento, porque qual que é o primordial para você entrar na bolsa? Você investir em conhecimento. Quando você investe em conhecimento, o controle emocional está junto com o conhecimento, porque você tem segurança. Então, se você tem uma segurança de algo que você está fazendo, acaba que está tudo interligado, certo? Então, o controle emocional é 100% aí importante tanto em operações day trade quanto investimento em ações. E como falei, pessoal, entrar na bolsa de valores exige uma mudança de cultura, ou seja, uma virada de chave que já está acontecendo com muitas pessoas. A gente vê um crescimento aí super relevante, principalmente nos próximos meses, mesmo diante da pandemia. A gente observa um crescimento tanto do público masculino quanto do público feminino em geral. Várias pessoas estão adentrando na bolsa de valores e isso é bom para todos, porque as empresas crescem, a roda gira e todos ganham. E agora conta pra gente, Milton, uma experiência sua, né? Porque você já contou a experiência dos seus alunos, agora uma experiência sua que você teve ao longo desses 10 anos imerso nesse mercado financeiro. Pode contar uma experiência boa, uma experiência ruim, porque assim, nem sempre tudo é ganhar, né? A gente também tem que saber perder. Sim. Então, tem como você contar pra galera alguma experiência assim que te marcou, mesmo que seja positivamente ou negativamente? Então vamos lá, vamos contar uma experiência ruim primeiro, pode ser? Pode. Ser a ruim? O que acontece? Nós temos metas a alcançar diariamente, pessoal, ou seja, nós temos um plano de trade. Os nossos alunos têm um plano de trade aí que é fornecido em mãos para o aluno. E eu tinha o meu plano de trade. Para contar a história ruim, a gente tem que ficar triste, né? Então eu tinha o meu plano de trade e em dado momento eu estava praticamente com 4 metas aí, ou seja, eu tenho uma meta diária. Eu já havia conseguido 4 metas diárias antes do almoço, certo? Então até meio-dia eu já tinha conseguido aí 4 metas e o que acontece? Eu acabei entregando essas metas, acabei estopando a mais do que eu havia estopado no dia. O que é um stop para as pessoas entenderem? Perfeito, perfeito. O que acontece? Existem 2 tipos de stop. O stop gain, ou seja, você para no ganho, significa que você alcançou a sua meta diária, é o stop gain. E tem também o stop loss, certo? Que é algo que nós iremos conviver, que é a nossa perda. Você pode ser stopado em uma operação que você entrou naquele momento, aí você toma um stop loss. Só que há também um stop diário, ou seja, você tem um limite de perda diário e você determina ele antes de entrar na sua operação, ou seja, já há um planejamento aí semanal, mensal, e você tem que obedecer aquele stop diário. Então, voltando, mas foi ótima a sua pontuação, eu já estava com 4 metas aí para frente, né, que a gente costuma falar, já estava tão grande foi ganancioso. Isso, fui muito ganancioso nesse dia, exatamente. Já estava me sentindo tão grande aí, né, com o bolso cheio, e acabei não parando, acabei buscando uma meta que já fugia a minha expectativa. Foi uma busca desnecessária, porque não foram oportunidades claras, mas eu acabei entrando num estado aí de perda constante nesse dia, e acabei sendo estopado além do meu limite
de perda que estava previsto. Então foi algo assim que me marcou muito essa perda, porque eu estava muito avante, muito adiante, com mais que a minha meta proposta diária, e acabei entregando tudo e mais um pouco. Até o que eu tinha ali de resto, então foi uma história ruim, mas assim, ela serviu para me ajudar a crescer, a me autodesenvolver e até encontrar ferramentas de bloqueio em dado momento que eu não tivesse condição de operar mais por já ter perdido um pouco, certo? Então essa é a minha história, assim, uma história de experiência e uma história que não se repetiu a partir desse momento, porque ela serviu realmente para o meu aprendizado. Então, pessoal, como nós falamos para os nossos alunos, o stop mantém o trader vivo. Se você não quer entrar numa estatística, no cemitério de traders aí que nós falamos, você deve respeitar o seu stop. E o stop é um fator fundamental para que tenhamos uma vida longa aí no day trade. Então, Mariana, essa foi a minha experiência ruim, compartilhei com vocês, e tem muitas experiências boas. Na verdade, as experiências boas, elas são maioria. Diante dos momentos que nós passamos aí em bolsa, principalmente, pessoal, no longo prazo, tá? Então, nós não devemos nos apegar a perdas pontuais que acontecem e são naturais no nosso processo aí de desenvolvimento, é o que nós chamamos inclusive de processo evolutivo, que nós teremos algumas perdas, porém os ganhos são superiores e proporcionalmente, pessoal, os ganhos tendem a se perdurar quando você trabalha de uma maneira aí padrão, digamos assim, seguindo o gerenciamento de risco, seguindo toda uma estrutura operacional. Então a experiência boa agora, certo? A experiência boa, me recordo de um dia específico, onde inclusive foi nessa crise, porque nessa crise, pessoal, nós separamos muito bem o nosso emocional dos fatores externos que acontecem. Então, quando eu estou conectado com o mercado, em frente à minha tela, operando, eu tenho que fazer a minha obrigação, que é o meu trabalho. No segundo momento, sim, eu sou um ser humano, eu vou reconhecer outros fatores externos aí. Então eu estava operando nesse momento de crise agora, por volta do mês de março, e eu consegui fazer algo que me surpreendeu, onde eu entrei no movimento, o mercado estava numa tendência de queda, e eu entrei pesado, entrei mais forte, com a mão mais pesada, e o resultado me surpreendeu pela velocidade. O que é essa mão pesada? É comprar mais? Isso, mão pesada, Mariana, significa para nós que já estamos aí no mercado há pouco tempo, é um degrau financeiro, ou seja, você inicia com um contrato, você evolui, opera com 2 contratos, então eu já estava operando com a mão mais pesada, ou seja, com volume maior de contratos. E eu fui surpreendido pela velocidade do movimento em que eu ultrapassei a minha meta, ou seja, além de bater a minha meta, o movimento foi tão forte que eu acabei saindo com um ganho extraordinário. Eu encerrei a operação, mas foi algo assim que me surpreendeu pelo fator velocidade. Então essa é uma experiência que eu tenho como positiva, mas o que acontece, pessoal? Só para ficar mais tranquilo para vocês, nós não ficamos tão eufóricos quando nós temos um ganho ou quando nós vamos colecionando aí metas, certo? O ideal é que você tenha um equilíbrio, tanto nos seus ganhos, quanto quando você perde também. Porque se você perder, você não pode ficar acabado no canto, chorando, aí, desesperado. Você tem que ter um preparo para que você tenha as suas perdas de forma controlada e quando você tiver os seus ganhos também, que isso aconteça de forma natural, porque vai ser gradativo isso. Ou seja, investimentos em ações, por exemplo, também operei de forma onde eu vinha aumentando a mão gradativamente a partir do mês de março, e aí os ganhos eles também superaram as expectativas, a rentabilização principalmente das ações, elas vieram aí com uma, digamos assim, em todos os aspectos. Foi difícil você encontrar um papel que não trouxe uma rentabilidade aí abaixo de 50%. É difícil você encontrar um papel na carteira que teve uma rentabilidade abaixo de 50%. Então,
compartilhando um pouco da história boa, esse é o fato que eu vivi, que foi o maior interessante, porque foi a minha primeira grande crise que eu vi no mercado. A última grande crise que aconteceu no mercado foi na bolha americana, onde estourou o mercado americano. Ele teve uma explosão do ponto de vista negativo, né? Muitos fundos, bancos, enfim, muitos investidores quebraram no ano de 2008. Então nós conseguimos ver um evento como esse apenas agora, que foram 2 eventos. Crise do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, que aconteceu em meados do mês de março, e logo junto o coronavírus, que todos nós sabemos aí dos efeitos que eles trouxeram em todos os aspectos, aí de forma negativa mesmo, de forma muito triste, falando do ponto de vista humanitário, mas acaba que, falando de bolsa, gerou grandes oportunidades aí para os investidores. Então, como eu falei, pessoal, o mercado, você tem que separar o seu momento ali humano, né, da sua emoção, você tem que separar. Se você está no mercado, você é um operador, você tem que operar. Se está vendo uma crise, se é uma oportunidade, você tem que operar. Depois você vai partir para o seu lado aí social e fazer o seu papel. Então, a minha experiência positiva foi essa, mas na verdade as experiências positivas elas vêm com o passar dos dias de forma gradativa. Então, você vai colecionando pequenos ganhos aí, e com o passar do tempo você vai rentabilizando isso de forma mais natural. E você falando que antes tinha essas dificuldades das pessoas terem que ligar lá nas corretoras para fazer essas coisas, né, que é o leilão, né, que você disse, e hoje facilitou, né, que agora realmente tem uma independência maior do investidor, né. O investidor pode ser mais independente, fazer suas compras, mas ele precisa ter um conhecimento, né. Eu tenho uma estrada já na bolsa. Na verdade, eu vim, Mariana, de uma empresa de capital aberto. Não tem necessidade de comentar o nome, mas é uma empresa de capital aberto, ou seja, uma empresa que está listada em bolsa de valores. Eu ficava alocado exatamente no departamento estratégico. E eu sempre, eu tenho um conceito muito de que a curiosidade, você despertar a curiosidade em busca de novas informações, de você buscar informações positivas, ela é muito saudável. Então, eu aproveitei ao máximo as ferramentas que eu consegui obter nesse ambiente de trabalho, e eu sempre fui fascinado por gráficos, porcentagens, então isso foi me despertando com o passar do tempo. A bolsa de valores ela surge de forma muito natural, porque eu já estava no ambiente, porém não é um fator determinante. Ou seja, Newton, eu tenho zero conhecimento em bolsa de valores, não trabalhei em bolsa, assim como você, não importa. Isso foi algo que constituiu a minha história. Mas nós temos alunos aí que tem alunos que trabalham com várias profissões aí, diversas áreas. Tem administradores, tem contadores, tem também pessoas que às vezes estão desempregadas, mas são pessoas que estão em busca aí de seus objetivos. Tem estudantes, tem pessoas de idade de 18 anos a pessoas de 50 anos. Então, assim, nós trabalhamos com vários públicos. E então não há, pessoal, um fator determinante para você investir. O meu caso foi uma situação onde eu fui muito feliz em ter essa oportunidade e fiz ela valer a pena. E se vocês fazem parte desse grupo que quer investir, que tem curiosidade, quer saber mais sobre a Bolsa de Valores, sobre ações e sobre a GreenAxis, eu te convido para seguir o nosso Instagram, seguir o nosso YouTube também, seguir todas as nossas redes sociais para você ficar por dentro de todas as nossas dicas e dos cursos também. Eu quero te agradecer, Newton, por estar aqui com a gente, falando mais sobre a GreenAxis e também falando mais sobre esse mundo do mercado financeiro que é tão importante todos nós sabermos, e quanto mais novo ingressar, melhor, e não precisa ter medo, né, como você disse, porque a GreenAxis tem sim como te ensinar e como te ajudar a chegar no seu objetivo. Perfeito, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e eu estarei à disposição sempre que puder contribuir com os alunos e, enfim, para vocês, como a Mariana bem colocou, para vocês que têm essa curiosidade, têm esse interesse, nós estaremos disponibilizando conteúdos pontuais e temos o nosso educacional. Então não deixe de nos procurar e contem sempre com a GreenAxis.